Gravando, presidente. Obrigada. Bom dia a todos e todas que nos ouvem e nos assistem. Essa é a sessão do dia 27 de novembro de 2024, da 4ª Câmara Julgadora. Nós vamos iniciar a sessão, então, temos uma sustentação oral, a advogada está presente. Nós vamos iniciar, então, pelo caso auto de infração 5011-009 da Seara Alimentos Limitada. O relator é o Dr. Rubens de Oliveira Neves. Dr. Rubens, eu estou aqui abrindo o processo, né? Vou gravar a sustentação oral da doutora Priscila, que está aqui presente, então, realizada, buscando aqui o procurador, doutora Priscila. Tem um recurso de ofício, que é o recurso misto, né? Recurso ordinário da Seara e recurso de ofício da Fazenda. Então, também vou gravar a sustentação oral do doutor Pedro, que já tem aqui também seu número, né? Seu nome já aparece aqui no sistema. Então, também estão gravando aqui a sustentação oral. Então, com a palavra, o relator para fazer um relato do caso e depois passo a palavra para a advogada. Rubens, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu vou apenas ler as infrações, tá certo? E já passo a palavra para a doutora. Isso aí foi inicialmente lavrado com 17 acusações fiscais. Deixa eu só silenciar isso aqui. Pronto. E o presente recurso tem por objeto os itens 1, 11, 12, 13 e 15. Os demais foram quitados pela autuada. O item 1 é de falta de pagamento no ICMS, decorrente erro da apuração do imposto, originado da escrituração de GIA. Ocorreu o lançamento apenas dos valores contábeis das operações, sem o devido lançamento do imposto no campo próprio. Item 11, crédito indevido, a título de crédito outorgado em valor superior ao permitido pela legislação, correspondente às diferenças apuradas originárias dos cálculos dos valores ajustados das saídas, enquanto o contribuinte efetuou os cálculos de valores ajustados das saídas utilizando de 15 casas decimais, e o fisco recalculou os ajustes dos valores utilizando de 2 casas decimais, foi uma coisa meio... Item 12, o crédito indevido em valores superiores ao permitido da legislação a título de crédito outorgado, uma vez que não deduziu as operações de devolução de mercadoria do valor da base para o cálculo do crédito outorgado. Item 13, crédito indevido em valores superiores ao permitido pela legislação, também a título de crédito outorgado, também por não deduzir as operações de devoluções. E, por fim, o item 15, falta de estorno de crédito na proporção das saídas interestaduais das mercadorias beneficiadas pelo crédito outorgado em relação ao valor total da saída das mercadorias. Tá certo? Então, são 4 acusações fiscais referentes a crédito indevido, de crédito outorgado, né? E um item de falta de pagamento do imposto. É a situação, senhor. Ok, obrigada, Rubens. Então, com a palavra, a doutora Priscila, por 15 minutos para a sustentação oral. Muito obrigada, cumprimento a ilustríssima presidente, doutora Maria do Rosário, cumprimento o ilustríssimo relator, doutor Rubens, os demais julgadores que compõem a Câmara, advogados presentes, representação. Senhores, aqui, como muito bem relatado, nós estamos diante de cobrança de 17 itens, porém 12 deles foram pagos. Estamos aqui discutindo, portanto, 5 itens. O item 1, ele trata de lançamento na GIA de operações que são de baixa de estoque, sendo que o fisco considerou que não houve aí o devido lançamento do débito do imposto no campo próprio da GIA. O item 11, ele trata a respeito de crédito indevido, porque o fisco entendeu que deveria ter sido utilizado 2 casas decimais e o contribuinte utilizou 15 casas decimais no cálculo do crédito outorgado. Os itens 12 e 13, eles tratam a respeito de creditamento indevido
a maior do crédito outorgado dos artigos 40 e 27 do anexo 3 do RICMES, porque o contribuinte não teria excluído da base desse crédito outorgado as devoluções das mercadorias, e no item 15, a exigência aí de estorno a menor de crédito de ICMS decorrente aí dessas operações de crédito outorgado, uma vez que o contribuinte não teria excluído o total de devoluções e retornos. Durante o julgamento em primeira instância, foi dado parcial provimento aí à impugnação, cancelou-se os itens 1 e 11 e cancelou-se parcialmente o item 15. Então, aqui há recurso ordinário e recurso de ofício, e eu vou começar aqui a minha sustentação oral em relação ao recurso ordinário. E aí eu queria trazer, primeiramente, em relação aos itens 12, 13 e 15, uma premissa comum que é relativa aos 3 itens, que é a questão da devolução. Então, apenas para rememorar aqui, itens 12 e 13, nós estamos tratando de acusação fiscal de creditamento a maior do crédito outorgado do artigo 27 e 40 do anexo 3 do RICMES, sob o entendimento de que não teriam sido excluídos da base desse crédito outorgado as devoluções, e o item 15, que trata da falta de estorno a menor, por não ter excluído também os valores das saídas totais, os valores de retornos e de devolução. Então, aqui tudo gira em torno da devolução. E aí eu queria trazer três aspectos pelos quais essa acusação fiscal ela é incorreta. O primeiro é o aspecto normativo, porque no caput do dispositivo que trata a respeito dessa obrigação, suposta obrigação de excluir as devoluções do crédito outorgado, eu peço Vênia aqui para ler esse dispositivo, ele abre aspas, não se compreende na operação de saída referida no caput aquelas cujos produtos ou deles resultantes sejam objeto de posterior retorno, real ou simbólico. Ou seja, esse dispositivo, ele trata de posterior retorno real ou simbólico. Ele afasta, portanto, aqui as operações em que há em que há uma previsibilidade de posterior retorno real ou simbólico. Ou seja, aquelas operações que no momento da saída, eu já sei que elas vão retornar. Uma remessa para armazém, uma remessa para depósito. Essas mercadorias, quando elas saem, eu já tenho uma previsibilidade de que essas mercadorias retornarão. Então, portanto, o caput, ele se delimita a essas operações. Ele não abrange aqui as operações de devolução. As operações de devolução, senhores, são aquelas operações em que no momento da saída eu não tenho qualquer previsibilidade se essa mercadoria ela vai retornar ou não. Ou seja, essas operações elas se concretizam. Há uma venda e aí posteriormente pode haver uma devolução. Então aqui há que se diferenciar a remessa, o que diz o caput, que é relativo às operações que sejam objeto de posterior retorno real ou simbólico, daquelas operações de devolução, porque elas não são abordadas nesse dispositivo que o fisco suscita. Na verdade, elas são limitadas ali a essas operações de remessa para armazém, remessa para depósito. Inclusive, a própria decisão de primeira instância, ela reconheceu essa ausência de comando normativo para as devoluções em específico. Então, ela reconhece ali e ela acaba afastando por um outro dispositivo, em razão aí de entender que não há um efeito fiscal neutro, que nós vamos ver que há um efeito fiscal neutro, mas ela reconhece, então, a ausência de comando normativo em razão da devolução. E aí eu queria chamar a atenção, senhores, para o fato de que isso fica ainda mais claro quando a gente compara ali outros dispositivos dentro do regulamento do ICMS. Em outros dispositivos de concessão aí de créditos outorgados, verifica-se que o legislador, quando ele quis tratar da necessidade de exclusão de devolução, ele trata expressamente e ele trata sob outra condição, que é a condição de estorno. Então, veja que se o legislador ele quisesse abordar expressamente que as operações de devolução elas deveriam ser excluídas da base, ele teria feito expressamente no dispositivo, porque nos demais em outros benefícios fiscais, em outros créditos outorgados, ele fez e o fez expressamente na condição de comando de estorno. E aí, nesse sentido, apenas para corroborar aqui todo esse contexto, nós juntamos o parecer do professor José Roberto Rosa nesse sentido, trazendo aí
dessa diferenciação entre retorno real e simbólico e a questão da devolução, né, que a devolução ela encerra esse ciclo e inicia um novo ciclo. E aí o que corrobora é que as devoluções elas não estão compreendidas nessa obrigação de exclusão da base ou, enfim, de estorno. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer a respeito desse aspecto normativo que não compreende aí as devoluções, até mesmo por uma questão de diferença, né, de tratamento, uma vez que não se tem previsibilidade na saída das devoluções e se inicia um novo ciclo. E agora eu passo aí para um segundo ponto, que é o erro da acusação fiscal, porque aqui o julgador de primeira instância ele acostou algumas respostas à consulta, e aí da análise dessas respostas à consulta se observa aqui que o comando normativo seria o de estorno de crédito outorgado, mas jamais de exclusão da base do crédito outorgado. E tampouco aí de acusação fiscal de creditamento indevido. Então, aqui há também um segundo ponto de erro, que é o erro da acusação fiscal, porque o fisco, ele trata de creditamento indevido. E aqui, se alguma infração fosse de acordo ali com as próprias respostas à consulta, seria estorno de crédito. Então, há um erro de materialidade. E o terceiro ponto, senhores, aqui é o aspecto econômico, porque há um efeito fiscal neutro nessa operação. Porque, embora tenham ocorrido essas devoluções, os débitos das saídas, eles foram mantidos na escrita fiscal, ou seja, neutralizou os efeitos do crédito outorgado. Então, o auto de infração aqui, ele acaba por gerar uma cobrança ali, um enriquecimento indevido do Estado, porque gera uma cobrança em duplicidade, uma vez que o débito foi mantido na escrita fiscal, esse débito, ele foi neutralizado com o crédito outorgado, e aí a entrada, ela só teve ali a finalidade de recompor o crédito ordinário da entrada que havia sido estornado por ocasião do aproveitamento do crédito outorgado. Então, a respeito das devoluções, senhores, eram essas as considerações que eu gostaria de trazer, reiterando aí que quando nós falamos em devolução, nós estamos falando em um encerramento de um ciclo que se reinicia a partir da devolução. Então, a venda ela é concretizada normalmente, e aí, posteriormente, quando há uma devolução ali que não é previsível, se reinicia o novo ciclo. Então, o crédito ordinário da entrada, anulação dos efeitos e, posteriormente, então, uma nova saída. Então, a respeito dessa premissa comum, é isso que eu tinha a trazer. A respeito do item 15, senhores, que trata ali que foi cancelado parcialmente, que trata de estorno a menor, a decisão recorrida, ela afastou os valores da devolução da base do percentual de estorno, mas manteve com relação à obrigação de operações de retorno. E aí, senhores, aqui é uma contradição, porque o racional ele é o mesmo utilizado na devolução, né? Se o fisco ele entende que essas operações de retorno elas não podem estar na base do crédito outorgado, obviamente que também eu não tenho obrigação de estornar o crédito ordinário de tais operações. Então, aqui há uma contradição, seja da própria acusação fiscal, seja da própria decisão recorrida, porque ela excluiu apenas as devoluções, mas manteve aí os retornos, sendo que o racional é o mesmo. Se não há possibilidade de fazer parte, de compor o cálculo do crédito outorgado, necessariamente o contribuinte não tem obrigação de estornar o crédito ordinário da entrada. Então, portanto, aqui também há um motivo para cancelamento integral do item 15 do lançamento. E aí, senhores, só passando aqui para as razões de recurso de ofício, né, para as contrarrazões, a respeito do item 1, trata-se aí de uma acusação fiscal de ausência de pagamento em razão de erro na apuração da GIA, porque o fisco entendeu que deveriam ter sido lançadas as operações de baixa de estoque no campo 51 da GIA a débito do imposto. Porém, como bem demonstrado e reconhecido pela própria decisão recorrida, essas operações elas não são operações tributadas, ou seja, elas não sofrem incidência do ICMS. E, portanto, o contribuinte não consegue fazer o lançamento a débito na GIA, justamente por esse motivo que não consta no campo 51. O próprio sistema da GIA, quando se trata de operações 59, CFOP 5927, ou seja, de baixa de estoque, não permite esse lançamento na GIA. Então, portanto, aqui
há um erro na acusação fiscal, porque não há qualquer incorreção do não lançamento, né, na GIA nesse campo. E aí, devendo ser mantida aí a decisão de primeira instância. E aí, por fim, senhores, com relação ao item 11, a respeito da correta apuração do crédito outorgado, o fisco entendeu que na apuração ali do crédito outorgado do artigo 35, no ajuste de aves, que deveria ter sido utilizado 2 casas decimais, enquanto o contribuinte utilizou 15 casas decimais. Primeiro, senhores, eu gostaria de trazer aqui que não há previsão em dispositivo nenhum que sejam utilizadas 2 casas decimais ou 15 casas decimais. Então, não há uma restrição normativa em relação a isso. E se não há uma restrição normativa, não há o porquê se considerar que houve aí um erro pelo contribuinte, uma apropriação a maior de crédito outorgado. Inclusive porque a legislação tributária ela é uma legislação que ela determina que só há infração quando há uma lei que tipifique. E se não há um comando normativo que obrigue a utilizar 2 casas decimais, não há o porquê haver aqui uma subsunção do fato à norma, não há o porquê condenar a atitude do contribuinte. Inclusive porque o contribuinte utilizou 15 casas decimais que se aproximam ali mais fidedignamente ao que, de fato, é o crédito outorgado correto. Então, portanto, senhores, aqui requer seja mantida a decisão com relação aos itens 1, 11 e a decisão com relação parcial ao item 15, e requer seja dado provimento aí ao recurso ordinário do contribuinte para cancelar o auto de infração integralmente. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição aqui para esclarecimentos que eu possa contribuir. Muito obrigada. Obrigada, doutora Priscila. Então, doutor Rubens. Obrigado, doutora Priscila. Eu vou, então, já passando diretamente ao voto, com licença aí da presidente. Então, o item 1, primeiro eu estou julgando o recurso de ofício, tá bem? Então, o item 1 é a acusação de falta de pagamento do ICMS decorrente de erro na apuração do imposto originado da escrituração de GIA, ou seja, ocorreu o lançamento apenas dos valores contábeis das operações, sem o devido lançamento do imposto no campo próprio. A decisão recorrida ao cancelar a acusação fiscal expõe o seguinte: as emissões dos documentos fiscais de forma irregular, com débitos indevidos do imposto e com possíveis impactos nos cálculos dos créditos outorgados, devem ser apurados em ação fiscal própria, não sendo justificativa para a procedência de acusação de falta de pagamento em operações que não constituem fato gerador do imposto. Tá? Então, ele deu saída e destacou indevidamente o imposto. E isso impacta no cálculo lá do crédito outorgado, mas foi acusado de falta de pagamento do imposto, o que não se sustenta, né? Bom, a acusação fiscal, infelizmente, né, mais uma desse tipo, né, não possui um relatório circunstanciado. Ainda sem relatório circunstanciado, né? Vejamos, então, o que expõe o auditor em sua manifestação após a apresentação de defesa. Apesar da impugnante ter se manifestado que não há incidência do ICMS nessas operações, os documentos fiscais foram emitidos com os destaques do imposto que havia dado. Vai cobrar imposto? Dá para entender isso? Muito embora a natureza das operações tenha sido considerada como baixa de estoques, ou seja, sem incidência do imposto, essas mesmas operações foram consideradas tributadas pelo contribuinte e compuseram os valores das saídas com redução para fins de cálculo do crédito outorgado, nos termos tais. Pois bem, a acusação fiscal afirma que o contribuinte deixou de pagar imposto pela emissão de documentação fiscal com ICMS destacado, onde não ocorreu o fato gerador do imposto. Não tem que se discutir, né? Se não houve fato gerador do imposto, não há imposto a ser pago, independentemente da irregularidade verificada e dos efeitos do cálculo do crédito outorgado apropriado. O fiscal conclui que, diante do imposto, na hipótese desse item ser julgado improcedente, como nos propôs o impugnante, tornar-se-á necessário estornar o crédito outorgado. Sem comentários, né? Não há como esse órgão julgador determinar nessa decisão o respectivo estorno do crédito outorgado, pois esta não é a natureza da acusação fiscal. Se o fisco entende que o contribuinte deveria ter estornado uma parcela do crédito que lhe foi outorgado, proporcional ao débito indevidamente destacado, mas não levado a pagamento, a acusação do fiscal deveria necessariamente ter sido direcionada para essa matéria alegada, com indicação da regra infringida e da capitulação da penalidade específica,
não sendo possível uma completa alteração da acusação fiscal ao meio do julgamento, alterando sua natureza de falta de pagamento do imposto para falta de estorno de crédito. Correta decisão recorrida, mantido, então, o cancelamento do item 1. O item 11 é aquela situação das casas decimais, né? A acusação, nesses termos, creditou-se indevidamente ICMS a título de crédito otorgado em valor superior ao permitido pela legislação, porque, por causa do número de casas decimais. O contribuinte alega que a legislação não especifica a quantidade de casas decimais a ser utilizada no cálculo do crédito otorgado. O fiscal argumenta que, assim como não está previsto na legislação a quantidade de casas decimais que podem ser utilizadas para a apuração do benefício fiscal referido, também não está previsto que se pode utilizar 15 casas decimais. Então, ele acha que tem que ser 2, porque sim, tá? Porque 2 também não está previsto na legislação. Então, ele elege lá na cabeça dele a quantidade de casas decimais que tem que ser feita e todas as outras é errada, porque sim, né? Então, acho que não tem o que falar também. Corretamente cancelado o item 11. Item 15. Deixou de proceder o estorno do crédito ICMS na proporção das saídas interestatuárias das mercadorias beneficiadas pelo crédito otorgado, nos termos do artigo 27, em relação ao valor total das saídas das mercadorias. O contribuinte, quando da apuração do percentual para calcular o valor do crédito a estornar, deixou de atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 27, citado acima, uma vez que não excluiu dos valores das saídas realizadas em cada período os valores correspondentes aos respectivos retornos. Os valores das operações foram ajustados pelo fisco com as deduções dos devidos retornos e recalculados, resultando na constatação do valor de crédito estornado menor. Eu aproveito a análise realizada pela ilustre julgadora. Abre aspas. Consta do relato da acusação que o contribuinte, quando da apuração do percentual para calcular o valor do crédito a estornar, deixou de atender o disposto lá na regra, uma vez que não excluiu dos valores das saídas realizados em cada período os valores correspondentes aos retornos. Os valores das operações foram ajustados pelo fisco com as deduções dos devidos retornos e recalculados, resultando na constatação de valor de crédito estornado a menor, conforme constam dos demonstrativos mensais juntados. Como se percebe, terminou a análise da julgadora, voto ao voto. Né? Como se percebe, o fisco acusa o contribuinte de haver deixado de estornar a parcela do crédito outorgado relativa aos retornos de mercadorias a seu estabelecimento. Eu reproduzo aqui a norma, tá? Eu não vou ler toda, tá? Mas é uma norma que dispõe sobre o crédito outorgado, é o artigo 27, seu parágrafo 2º diz que não se compreende na operação de saída referida no CAPT aqueles cujos produtos ou outros deles resultantes sejam objetos de posterior retorno real ou simbólico. Tá certo? Quer dizer, se o contribuinte recebe um crédito outorgado e proporcional às saídas que ele pratica, se aquilo retorna ao estabelecimento, esse crédito outorgado, especificamente em relação àquele valor, precisa ser estornado. Se a mercadoria retornou, ela vai sair de novo, tá certo? Senão a mesma mercadoria fica entrando e saindo e o crédito otorgado só crescendo para ele, tá bom? Então, por isso que se a mercadoria volta, tem que estornar a parcela respectiva do crédito otorgado. Então, esse item foi reduzido na decisão ACOR nos seguintes termos. Devem ser excluídos dos cálculos apresentados pelo fisco os créditos referentes às operações de devolução, tá bom? Porque o crédito ordinário, tá? Ele tem direito na entrada da mercadoria, isso não deve ser estornado, tá? Deve ser estornado apenas o crédito outorgado, tá bom? Porque a mercadoria retornou. Agora, quando a mercadoria retorna ao estoque, ele tem direito ao crédito para anular o débito anterior, né? Isso aí me parece que não pode ter dúvida em relação a isso, né? Nesse sentido, tem razão a defesa quando diz que o procedimento adotado pelo fisco de incluir essas operações de devolução nos cálculos de estorno do crédito ordinário implicaria deixar essas mercadorias no estoque sem correspondente crédito. Então, acho que está claro, né? Não vou continuar a análise aqui. O entendimento exposto pela julgadora, a qual está correto. O valor correspondente às devoluções de mercadorias deve ser excluído do valor total das saídas para apuração do crédito outorgado. O que nos parece claro
mas não há que se tornar o crédito ordinário que faz jus do contribuinte pela reentrada da mercadoria no estoque, anulação do débito referente à saída anterior devolvida, o que nos parece igualmente claro. Mantido, então, a decisão recorrida que reduziu o item 15 em relação às devoluções sobre essas devoluções, tá bom? Então, eu não altero as reduções promovidas pela decisão anterior e mantenho e nego provimento, então, recurso de ofício. Passo a análise do recurso ordinário. Os itens 12 e 13 tratam de crédito outorgado, lançado maior, por haver deixado de deduzir o valor das devoluções do valor total das saídas utilizado para apurar o valor do crédito outorgado. O item 12 abrange operações previstas no artigo 40 do anexo 3 do RICNES e o item 13 trata de operações do artigo 27 do também anexo 3, sendo respectivamente, em resumo, operações de saída interna interestadual de carnes e de demais produtos comestíveis. Então, eu vou aqui mencionar as normas na redação vigente à época com os destaques meus. É aquela mesma situação já lida, né? No artigo 27, há um dispositivo que diz que não se compreende na operação de saída referida no CAPT aquelas cujos produtos ou outros deles resultantes tenham sido objeto de posterior retorno real ou simbólico. Essa é de aves, produtos do abate e frigorífico paulista. Artigo 40, carne, saída interna. Mesma coisa, não se compreende na operação de saída do CAPT aqueles cujos produtos ou outros deles resultantes sejam objeto de posterior retorno real ou simbólico. Quer dizer, retornou, não tem direito ao crédito outorgado na saída anterior, tá bom? Ele vai sair de novo, se retornou, vai sair de novo. Quando sair e não voltar, tem direito ao crédito outorgado, tá bom? Então, sustento autado que, com o máximo respeito, mas as acusações fiscais deveriam, evidentemente, prever expressamente tal comando legal, não podendo esse órgão julgador suprir um vício insanável da autuação. O referido normativo afasta do crédito outorgado apenas as saídas que sejam objetos de posterior retorno real ou simbólico, não abarcando as operações de devolução. A devolução é um retorno, é um tipo de retorno, tá bom? Se a mercadoria retorna a qualquer título ao estabelecimento, não importa. Foi devolução, se foi o caminhão quebrou e voltou, não importa. É um retorno, tá? Então, o autuado pretende excluir a devolução das mercadorias do conceito de retorno das mercadorias, que não se sustenta, o retorno se refere à entrada a qualquer título de mercadoria que saiu anteriormente do estabelecimento. Eu acho que está claro, não vou... tem uma análise mais aprofundada aqui, mas acho que não há necessidade de aprofundar isso, né? Então, porque o conceito de retorno de mercadoria abrange, evidentemente, as devoluções, tá bom? E, por fim, sustenta o autuado que a principal distinção, portanto, em relação às saídas em que há previsibilidade de seu retorno é a concretização da operação com o encerramento do ciclo, sendo que, em caso de posterior devolução, inicia-se novo ciclo. Eu não vejo sentido na suposta distinção, na medida que, retornada a mercadoria ao estabelecimento de forma previsível ou não, o ciclo se reinicia. Se é previsível ou não, é indiferente, tá? É indiferente se a mercadoria retorna ao estabelecimento em função de devolução ou de qualquer outro evento. O crédito outorgado tomado em função da saída anterior deve ser igualmente estornado. Então, por fim, outra alegação do contribuinte, o referido dispositivo é destinado àquelas operações em que, no momento da saída do estabelecimento, já se tem a previsão... Não, né? Tais quais operações de remessa para armazém geral, para depósito fechado, dentre outras hipóteses. Mas essas remessas não são tributadas, não se verificando sequer a hipótese de crédito outorgado, que confirma a total improcedência dessas alegações. Itens 12 e 13 mantidos. O residual do item 15, tá? Inicialmente, esse item foi reduzido, né, de forma a se afastar do débito fiscal os créditos ordinários tomados por ocasião do retorno da mercadoria, e superada a questão da necessidade de se tornar os créditos outorgados para qualquer hipótese em que a mercadoria retornar ao estabelecimento, faço análise de outras alegações. Então, eu exponho expor uma exposição, bom, enfim, fica assim mesmo, elaborada pelo fiscal autuante acerca da motivação da acusação, referente a esse item 15. Diz o seguinte: cabe esclarecer que a infração constante desse item trata do valor do imposto estornado a menor, originado da não exclusão dos valores das devoluções, assim como dos totais das saídas incentivadas. A não observância da norma tributária quanto à exclusão dos valores retornados altera o percentual a ser aplicado sobre o total de crédito efetuado em cada mês, nas respectivas dias. Esse estorno está relacionado com o valor total das saídas de mercadorias realizadas pelo impugnante
em relação aos valores das operações de saídas interestaduais incentivadas para se chegar ao percentual de estorno de crédito a ser efetuado. Esses cálculos constam dos demonstrativos elaborados pelo fisco e anexados aos autos. Com os ajustes efetuados pelo fisco, ocorreu alteração do percentual de estorno em relação ao apurado pelo impugnante, resultando da constatação de imposto estornado a menor. Então, volta ao voto. O contribuinte apresentou planilha onde contesta os cálculos e alega que teria estornado o crédito a maior durante o período. A julgadora ACOR realizou detida análise do material, tendo convertido o processo em diligência por 2 vezes, usando a manifestação do autuante. Concluiu a julgadora que os cálculos apresentados pela defesa não podem ser aceitos, até porque, como detalhou o fisco, a planilha referente ao mês de março não foi apresentada, e os meses de janeiro e setembro de 2018 e abril, maio e junho de 2019 apresentaram, sem justificativas, divergências com relação ao total do crédito considerado. Está correta a análise da julgadora, não há justificativas para a omissão da planilha de março de 2009 e não houve justificativas aceitáveis para as divergências observadas nos demais meses aqui citados. As alegações do autuado, por vezes confusas, a respeito da manutenção do crédito ordinário no retorno das mercadorias de depósito fechado ou armazém geral, são infundadas, pois essas operações não são tributadas. Em relação às outras entradas, temos que a opção pelo crédito otorgado implica em renúncia ao aproveitamento de quaisquer outros créditos, sendo assim procedente o pleito do autuado para a manutenção desses créditos, ressalvando a hipótese de devoluções de mercadorias, onde há o direito ao aproveitamento do crédito no retorno da mercadoria para anular o débito anterior, sendo que esse débito compensado deve, evidentemente, ser abatido do cálculo do crédito otorgado a ser aproveitado no período. Só um parênteses aqui. Sim, quando ele tem direito ao crédito, quando ele opta pelo crédito otorgado, ele abre mão dos créditos pela entrada da mercadoria no estabelecimento. Só que, quando se trata de retorno, não da entrada lá do fornecedor, mas quando se trata de retorno, ele precisa aproveitar o crédito para anular o débito da saída anterior, tá? Só para fazer essa distinção aqui. Então, a decisão recorrida não merece reparos, tá? A planilha apresentada ela não é fidedigna, não dá para aceitar. E, então, terminada a análise de mérito, multas previstas na legislação, atualização do valor básico súmula 13, a taxa de juros aplicada ao débito fiscal, inclusive para a atualização do valor básico da multa, é objeto da súmula 10, então, com fundamento no artigo 52 da Lei 13.457, eu reduzo os juros do AIM ao valor calculado pela aplicação da taxa Selic. Então, eu nego provimento ao recurso de ofício e o documento parcial no recurso ordinário, unicamente em relação à Selic. É o voto, senhores, estou registrando aqui. Obrigada, doutor Rubens, pelo seu voto. Então, os debates estão abertos. Senhora presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Então, assim que o doutor Rubens registrar o voto, eu faço o Registrei, doutor pedido. Pedro, está registrado. Isso, já fiz a solicitação. Está concedida, sim, está concedida para Deixa registro. eu redigir aqui. Já registrei a manifestação. Posso proceder à leitura, senhora presidente? Sim, sim, por favor. Os senhores podem acompanhar comigo. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que o recurso de ofício há de ser provido com relação ao item 15. A autuada argumenta que, ao deduzir os valores das devoluções da base de cálculo das saídas do período, o autor do feito também deveria ter excluído os respectivos créditos do cálculo dos estornos. O autor do feito não deixa dúvidas em sua manifestação fiscal a respeito desse argumento, as folhas tais. Então, o autor do feito falando. Para justificar as suas alegações, a impugnante elaborou um novo demonstrativo e fez uma comparação com o demonstrativo elaborado pelo fisco, para concluir que o valor a estornar seria inferior ao apurado, né, importando o valor de tanto. Diante do alegado, comparando os cálculos efetuados pelo impugnante com os cálculos efetuados pelo fisco, nota-se que a diferença apontada está relacionada com as operações realizadas pela CFLP 1906, que é retorno de mercadoria remetida para depósito ou em depósito fechado ou armazém geral no valor de tanto.
Dessa comparação, pode-se observar que a única diferença encontrada é apontada pelo impugnante, está no valor correspondente ao crédito pelas entradas lançadas na GIA. Enquanto na GIA normal, o crédito considerado foi de tanto, o apurado pelo contribuinte de acordo com a sua argumentação corresponde a tanto, e a diferença de cerca de R$ 24.000, ao que tudo indica, corresponderia ao valor de ICMS incidente sobre a operação, pois, segundo suas alegações, ao excluir os valores das operações de devolução da base de cálculo das saídas para fins de estorno do crédito, o autor do feito também deveria ter excluído os respectivos créditos dessas operações do cálculo do estorno, o que não procede, isto porque as operações realizadas com depósito fechado estão beneficiadas pela não incidência dos termos do artigo 7º, inciso 1 do regulamento. Portanto, não há que se falar que a AF autuante também deveria ter excluído os respectivos créditos dessas operações do cálculo do estorno. Esclareça-se que, no total dos créditos pelas entradas lançadas nas GIAs, incluem-se os créditos correspondentes a essas operações, retornos e devoluções, uma vez que as saídas foram tributadas. Então, pelo entendimento da impugnante, o fisco teria que estornar o crédito do imposto correspondente a operações de retorno de depósitos fechados, CFLP 1906. É importante destacar que a mesma sistemática adotada pelo impugnante para proceder ao estorno do crédito proporcional foi também utilizada pelo fisco, que apenas ajustou os valores não deduzidos, correspondentes aos retornos e devoluções, conforme norma tributária aplicável ao caso. Ou seja, as mercadorias que saíram com débito do imposto retornaram com o correspondente crédito. As que saíram com a não incidência do imposto retornaram sem o imposto. Portanto, não tem por que a impugnante contestar os valores apurados. E aí ele conclui, não procede o pedido de refazimento dos cálculos efetuados, pois não há que se falar em excluir do cálculo de estorno os créditos decorrentes das operações cujas saídas não estão sujeitas ao crédito outorgado. Então, eu falando agora, sim, somos pelo provimento parcial do recurso de ofício, com o restabelecimento da parte cancelada referente ao item 15 do auto exordial. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Uma dúvida, senhora presidente. Obrigada, Pedro. Depois não, Rubens. Pedro, então, se eu entendi bem, o que foi reduzido se refere a entradas que vieram de armazém em geral, é isso? De operação não tributada? Isso, então o que ele falou na manifestação dele? Ele falou, olha, eu peguei o cálculo da impugnante, eu comparei com os meus cálculos e a única diferença que eu encontrei refere-se à remessa de materiais para depósito fechado. E essa remessa de materiais para depósito fechado não se sujeita à incidência do ICMS. Portanto, não há que se falar em retirar o estorno, ou em se retirar o crédito original referente a umas mercadorias que não têm incidência de imposto. Então, é isso que ele fala na manifestação dele, né? Bom, se os fatos são esses, eu tenho que concordar com o doutor Pedro. A doutora Priscila tem alguma observação nesse sentido? Bom dia. Na manifestação de diligência, o contribuinte trouxe ali uma demonstração de que não tinham sido excluídas as devoluções do cálculo da base dos créditos ordinários da entrada. E ele tomou os créditos, Pedrão, nessa entrada de armazém Então, geral? eu também entendo que não, porque quando ele faz o crédito outorgado, ele abre mão de todos os demais créditos. Então, não há que se falar em excluir o crédito original. Não tem crédito original. Ele só faz o crédito outorgado a partir do momento que ele faz a opção. Sim, mas Sinceramente, se tem entrada de mercadoria que a saída anterior foi tributada, ele pode descreditar, concorda? então, ele poderia acreditar se não tivesse feito a opção pelo crédito outorgado, porque quando ele faz o crédito outorgado, ele abre mão de todos os créditos para fazer um percentual da saída. Não é Mas essa a os ideia créditos do crédito outorgado? anteriores, né, que ele tomou na entrada da mercadoria. Mas se ele destacou a saída e a mercadoria voltou, ele não tem direito a descreditar pela anulação do débito anterior? Pedro, eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, Pedro, porque Então, quando se fala do estorno de todos os demais créditos, são os demais créditos do regime não cumulativo, porque você está substituindo o regime não cumulativo por entradas, por outorgado de saídas. Agora, quando volta, eu não estou falando de crédito não cumulativo, estou falando de crédito para restituir o imposto de restituir operação a que não saída. foi concluída. Então, e aí o autor do feito está falando, nesse caso, o que houve de diferença? É remessa para depósito fechado que não são tributadas. É esse o ponto que ele bate. Doutora Maria Rosário, eu peço então
Por favor, a senhora deixa o processo pautado para a próxima sessão, retira de pauta. Eu vou olhar esse fato aí com mais atenção, porque eu não sei se isso me passou despercebido, ou não houve uma manifestação incisiva quanto a isso. Tá bem? A julgadora mandou 2 vezes o processo em diligência ao fiscal. Enfim, é um auto que tem problemas na lavratura e na exposição do fiscal, né? Então, como o doutor Pedro trouxe esse fato aí, que é uma questão de fato, eu gostaria de dar uma olhada melhor. Não precisa devolver o relator, apenas retirar de pauta e ele já pauta na próxima sessão, por gentileza. Então, seria não é para devolver para o relator, né? Seria devolução para a agenda da pauta. Se alguém tiver alguma, sei lá, alguma outra observação com relação a isso que se possa decidir aqui, mas eu não posso desacatar a manifestação fiscal sem pelo menos dar uma olhada. Sim, não há problema. Rubens, é bom analisar com calma mesmo essa questão, né? Já que foi suscitada dúvida, sem problemas. Vamos, então, retirar. Aqui já está registrado, deixa eu ver se eu consigo, acho que sim, né? Devolver para a agenda. Devolver para a agenda, não para o relator, por gentileza. Devolvido. Isso, perfeito. Então, sim, deu certo, é que eu estava na dúvida se depois do registro tudo se teria, mas foi, então, retirado, sim. Aí você olha com calma nessa questão, sem problemas, eu acho que a gente tem que tirar todas as dúvidas. Eu também fiquei com algumas dúvidas, né? Achei bem complexo. O caso, né? Recurso de ofício. Doutora Priscila quer se manifestar, levantou a mão, vai voltar numa outra oportunidade. Tá? Então, eu só queria saber se nós seremos, obrigada pela palavra, ilustríssima presidente, se nós seremos intimados ou se a gente precisa acompanhar a pauta e reiterar aí o pedido para participar. Precisa acompanhar a pauta, que ele vai voltar em breve, né? Provavelmente na próxima, mas o doutor Rubens, não sei se vai estar na próxima. Assim, vai sim. Eu disponibilizo. Não, se bem que eu já deixo disponibilizado hoje e faço o voto aí durante a semana, que aí já entra na próxima e não atrasa a gente. Na próxima. Então, vai voltar, mas tem que acompanhar a pauta, tá? Para verificar quando ele vai entrar em pauta. E a sustentação oral já foi realizada, mas a senhora pode voltar ou algum outro advogado para esclarecimento de fato, para participar da sessão e trazer alguns esclarecimentos se for necessário. A sustentação oral já foi realizada de qualquer forma, tá bom? Alguma dúvida? Tá bom, muito obrigada, ilustríssima presidente. Tá, eu que agradeço. Então, o processo, caso da Seara Alimentos, o auto 501009, retornará numa outra oportunidade para a pauta. Muito obrigada, doutora Priscila. Fica à vontade de continuar, né, permanecer ou se retirar da sessão. O caso está encerrado por hoje. Obrigada a todos, até mais. Até, obrigada. Deixa eu ver, está aqui encerrado. Então, vamos dar andamento aqui à nossa pauta. Não temos mais advogados presentes, então vamos seguir aqui a sequência da pauta. Eu vou aqui até registrar. Então, é o caso, o primeiro da pauta, né? O auto 4137293, Recivale, Indústria e Comércio de Metais. Eu sou a relatora, eu estou aqui abrindo para registro. Iniciar os debates, editar relato, só um instantinho. Eu estou registrando para todos acompanharem, né? Fica mais fácil. Eu ainda não tinha aberto. Só para retomar aquela curiosidade das casas decimais, estava aqui pensando, eu acho que é obrigatório sim ter 2 casas.
Lembra-se que os postos usavam 3 casas decimais um tempo atrás, né? E depois Uhum. depois veio a mudança para 2 casas. É uma fração, né? Então, Então, é, mas os centavos são. Tô vendo que é centavos, né? Não é, milésimo centavo, por assim, né? Centavo é de mas é cento, né? uma dedução, mas não está na regra, né? Você não pode multar a pessoa e falar assim, olha, você não foi coerente com alguma coisa, mas tem que É que, estar na é, que, regra, é que né? a moeda real é expressa em uma unidade inteira, que chama real, e uma fração que é centavo, que são 2 casas. Deve estar É, na lei do real, porque teve esse debate em relação aos postos, né? é que você tem assim uma proporção entre saídas X e Y, aí você faz aquela chega num número que você aplica e vê lá a redução que você tem, né? Agora, Então, você tem que fazer, sei lá, no Excel, colocar lá 2 casas decimais e fazer arredondar, né? assim, eu te falar que tem que fazer, precisa estar previsto em algum lugar, né? Não É, pode, não dá para querer que ele adivinhe isso, né? é. E multar por ele ter infringido É que uma opinião, assim, né? a conta, aí olhando essa questão monetária, né, tem que ser por 2 casas. Por mais Vai ter que que haja. tem que estar falado em algum lugar, né, Adolfo? Eu Senão acho que fica sim, porque complicado. eu acho que deve estar, porque se o mundo usa 2 casas decimais como centavo, e se os postos tentaram usar 3 e tiverem que voltar atrás, deve estar obrigado. Você viu o que o fiscal falou? Falou assim, olha, eu sei que não tem lei, não tem regulamentação falando quantas casas decimais. Então, se você usou 15, você agiu sem previsão legal. Eu falei, pô, mas se não tem previsão nenhuma, por que que Né? duas é a certa e 15 é Então, errada? acho que o fiscal falou da previsão legal fiscal, né? Mas eu acho que é um ponto antes, previsão legal monetária, né? Aí eu preciso ver a lei que fez o real, não sei qual foi, 55, ela fala, né? Não sei. Sim. Vamos pensar, né? É. Vamos pensar aí nesse caso, que tem várias questões até, né? Complexas. Então, eu vou passar aqui para o caso da Recivale, né? Eu sou a relatora, é o recurso de ofício, o recurso ordinário, a decisão monocrática julgou parcialmente procedente o auto, cancelou parte do item 2, excluiu a exigência só do imposto, sendo mantida a penalidade. Então, são 4 acusações. A primeira emitiu no período tal, nas saídas de mercadorias, sucatas de alumínio, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, que foram desclassificadas pelo fisco nos termos do artigo 184.3 do regulamento. A segunda infração, recebeu sem documentação fiscal, apurado por meio de levantamento fiscal específico nos termos do artigo 509, e nesse levantamento específico foram consideradas as quantidades dos estoques do exercício findo em 31/12/2016 e 31/5/2017, data em que o contribuinte emitiu sua última nota fiscal eletrônica, porque encerrou suas atividades, verificando. Então, teve a baixa, né, da inscrição estadual em 2017 e não se verificando o movimento de entradas a partir de 1/6/2017. E esse é o item que foi objeto de recurso de ofício, né, na parte que foi cancelado o imposto, que foi a apuração por meio de levantamento fiscal, mas é a questão do diferimento ou não, se houve interrupção ou não do diferimento. O item 3 efetuou, em hipótese não permitida na legislação, para o estabelecimento da matriz, então teve transferência, né, de crédito efetuada, então, a título de centralização da apuração do imposto. E o item 4 deixou de emitir antes de iniciar a saída de bens ingressados no estabelecimento a título de transferência de ativo mobilizado, tendo em vista a baixa da inscrição estadual a partir dessa data, né, que é 14/8/2017. Né? Então, a representação fiscal sim surgiu quanto a esse cancelamento do item 2,
uma vez que foi mantida apenas a penalidade. Aqui eu trouxe os argumentos da representação fiscal, né? Eu acho que eu vou passar um pouco mais rapidamente, né? O voto é até um pouco longo, mas eu acho que dá para fazer um resumão aí, né? Porque aí depois eu dou a palavra para a representação fiscal nessa parte, né, do recurso de ofício. O recurso ordinário, então, a autuada alega que não teriam sido examinados documentos comprobatórios anexados à defesa, evidenciando a falta de prestação jurisdicional, que a decisão recorrida teria tratado, então, genericamente os argumentos da defesa, então, aí pede a nulidade, né, da decisão recorrida. No mérito, sustenta sua boa-fé, que as operações realizadas com a destinatária teriam sido devidamente comprovadas, diz que demonstrou a efetividade das operações, que a destinatária estava em situação regular, teria feito a pesquisa ao Sintegra. Com relação ao item 2, alega que todas as entradas e saídas estariam regulares, que não recebeu mercadoria sem documentação fiscal. No item 3, com relação à transferência de crédito para a matriz, sustenta que teria efetuado regularmente a transferência destacada no documento fiscal nos termos da legislação. No item 4, salienta que não teria recebido notificação específica sobre a operação e não haveria razão para omissão, haja vista que as atividades estariam encerradas. Ainda requer a aplicação do artigo 527-A, com relação à redução ou relevação da multa. Bom, indo ao recurso de ofício, então, essa questão da exclusão, né? O que eu digo, trouxe aqui os argumentos da Fazenda, né, que foram pelo mérito, né, pela reforma da decisão recorrida. Não se falou em nulidade da decisão. Então, a decisão recorrida entendeu que não caberia a exigência do imposto do item 2, tendo excluído o valor da autuação, né? Tendo excluído esse valor, né, do imposto da autuação. Aqui é a questão do diferimento, né? Então, a acusação, então verifica-se que a maioria das notas fiscais entradas, então teve a apuração por levantamento fiscal, né? Então, todos com imposto diferido, uma vez que tais entradas não configuram a situação jurídica apontada no artigo 392 do regulamento. Quanto às notas fiscais de saída, que eu estou lendo só parte, né? Mas se for o caso, eu volto aqui, tá? As notas fiscais de saída, peraí. Aí, concluindo essa parte, dessa forma, cabe concluir que não ocorreu o momento definido na legislação para a exigência do imposto relativo à diferença apurada na entrada, porque o autuado não se trata de estabelecimento industrial, e sim comércio atacadista de resíduos e sucatas, motivo pelo qual se exclui da acusação do item 2 o imposto exigido por solidariedade de operações anteriores por recebimento de sucatas sem documentação fiscal, mantendo-se a multa aplicada. Então, eu digo que, no presente caso, eu entendo correta a decisão recorrida, pois frise-se, né, que está na decisão, entre aspas, o imposto incidente nessas operações permanece diferido até que ocorra um dos eventos previstos, né, que seria nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 392 do regulamento. Então, entendo que agiu com acerto a decisão, pois não ocorreu um momento definido na legislação para a exigência do imposto relativo à diferença apurada na entrada, porque o autuado, então, não se trata de estabelecimento industrial, e sim comércio atacadista de resíduos e sucatas. Então, eu conheci e neguei provimento ao recurso de ofício, mantendo o cancelamento da exigência do imposto nos termos da decisão recorrida, né? Quanto ao recurso ordinário, então, quanto ao item 1, a emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa quanto aos estabelecimentos de destino desclassificadas pelo fisco nos termos do artigo 184, inciso 3º. Então, a autuada sustentou a nulidade, que não teriam sido examinados documentos comprobatórios, né, e não teria sido feita a devida apreciação, a prestação jurisdicional. Eu entendo que não há essa nulidade, né? A decisão analisou devidamente os documentos acostados, foi bem fundamentada
até achei que foi uma decisão bem profunda, né? Analisou aqui, aí citei o item 35, item 47, que da análise minuciosa dos documentos apresentados pelo contribuinte, apostados aos autos, aí analisou os documentos, né? As recibos também de pagamento, que não há uma única assinatura, recibo, canhoto, então, da prova, né, específica que foi apresentada, também diz que então não restou comprovado que as operações estampadas nos documentos relacionados no demonstrativo efetivamente ocorreram, caracterizando então declaração falsa quanto ao estabelecimento do destino, então ensejou essa desclassificação, né? Então, o documento se encontrava na situação nulo perante o cadastro desde 16/7/2015. Então, a acusação ela foi mantida, né? Então, eu afastei as alegações de nulidade, tendo sido cumprido o artigo 142 do CTN, e quanto à boa-fé e a declaração de nulidade do estabelecimento destinatário, como ocorreu após a realização das operações, né? Então, a recorrente alegou isso, né? A boa-fé, e que essa nulidade foi após, né? A época dos fatos geradores. Então, eu verifiquei nos autos que a declaração de nulidade, a inscrição da empresa destinatária, retroagiu à data anterior às operações, porque foi a partir de 16/7/2015. Então, os documentos apostados não demonstram prova cabal da boa-fé nas operações. Então, trouxe aqui ainda textos, né, trechos do relatório circunstanciado e da documentação, né, quando foi também analisada pela decisão recorrida, né? Então, apesar de os documentos fiscais terem sido devidamente emitidos, não comprovam a realização das operações com o destinatário consignado dos referidos documentos fiscais, apenas demonstram que as mercadorias foram objeto de saída, mas não demonstram que o estabelecimento tem efetivamente recebido as mercadorias, então entendo caracterizado o item 1 devendo ser mantido. No que tange ao item 2, então, relativo ao recebimento das sucatas de alumínio sem documentação fiscal, foram então apuradas por meio do levantamento fiscal específico, nos termos do artigo 509. Então, o contribuinte ele produziu alegações, mas não comprovou nada a fim de afastar essa acusação fiscal, né? Então, a fiscalização apontou o levantamento fiscal, né, as entradas, que houve entrada das mercadorias, acompanhada da documentação fiscal. Então, aqui eu trouxe também o trecho da fiscalização, né, do encerramento das atividades, esse levantamento fiscal. Então, entendo comprovada a infração do item 2, devendo ser mantida a penalidade, excluído o imposto, conforme foi fundamentado aqui no recurso de ofício, né? Quanto ao item 3, a questão da transferência de crédito do ICMS em hipótese não permitida na legislação, essa transferência para o estabelecimento matriz, também entendo com razão o fisco estadual, devendo ser mantida essa acusação 3, porque constatou-se que o contribuinte autuado emitiu nota fiscal, tendo como destinatária a matriz, e não foram observados os requisitos previstos na legislação. Então, citei os artigos 96, 97 e 99 do regulamento. Então, foi caracterizada essa infração. Com relação ao item 4, a emissão de nota fiscal em 14/8/2017, antes de iniciada a saída de bens ingressados a título de transferência de ativo mobilizado. Então, também foi constatado que o bem do ativo mobilizado foi recebido em transferência no período e não teve saída regularmente acobertada por documentação fiscal. Tem a prova, né, dessa infração, está caracterizada e deve ser mantida. Com relação à aplicação do artigo 527-A, a decisão monocrática, ela entendeu que existem os pressupostos, quer dizer, aqueles requisitos, né, do artigo 527, falta de pagamento do imposto, do item 1, e mencionou os autos de infração contra a empresa. Aí eu citei o artigo 527,
Mas, com relação aos itens 3 e 4, não há essa falta de pagamento do imposto, né? É apenas a penalidade pela natureza dos itens, não há comprovação de dolo, fraude ou simulação. Então, até entendo, eu até cheguei a pensar nessa possibilidade de redução da penalidade para esses itens, né? Apenas. Na verdade, a decisão monocrática ela só falou do item 1, que não havia falta de pagamento, mas a gente sempre analisa cada item, né? Mas foi apontada pela fiscalização uma lista de autos de infração, né? Uma lista mesmo, bem grande, folhas 1911. Então, isso não foi rebatido no recurso ordinário, né? Então, eu acho aí, no caso, né, que não devem ser reduzidas essas multas aplicadas mesmo para os itens 3 e 4. Então, eu afastei a aplicação dessa redução ou relevação da aplicação do artigo 527-A. E só dei provimento à parte da redução dos juros, né, com a súmula 10 revisada do tribunal. Então, não dei provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida pelos fundamentos, né, da própria decisão, que eu acatei, e também entendi caracterizadas as infrações, né, 1, 2, 3, 4 como lido, né, quer dizer, o 2 parcial, com apenas a redução dos juros ao patamar da Selic. Esse é o voto, senhores. Me alonguei porque o caso também é meio assim, complexo, né? São muitas infrações. E o recurso de ofício. Mas já está concedida aqui ao doutor Pedro a sua manifestação. Obrigado, senhora presidente. Eu vou colocar aqui para que todos possam me acompanhar. Muito bem. Procedo, então, à leitura. Com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, temos entendimento diverso com relação ao julgamento do recurso de ofício. E isto porque a decisão de primeira instância claramente apresentou uma, aspas, decisão surpresa para cancelar o imposto do item 2, uma vez que não houve o pré-questionamento com relação ao fundamento utilizado. Então, trago aqui, né, confira-se os dois únicos parágrafos da defesa referente ao item 2, eu trago os dois parágrafos aqui, e ele nada fala a respeito de não ter havido a quebra de diferimento. Por outro lado, eu falando agora, né? Por outro lado, analisamos a decisão de primeira instância, na qual o órgão de julgamento entendeu que não caberia a exigência do imposto do item 2 do auto, tendo excluído a correspondente parcela do auto às folhas tais. Então, a primeira instância fala: o imposto incidente nessas operações permanece diferido até que ocorra um dos eventos previstos nos incisos 1, 2 ou 3 do artigo 392 do regulamento. Dessa forma, cabe concluir que não ocorreu o momento definido da legislação para exigência do imposto relativa à diferença apurada na entrada, porque o autuado não se trata de estabelecimento industrial e sim comércio atacadista. Motivo pelo qual se exclui da acusação do item 2 o imposto exigido por solidariedade de operações anteriores. Ou seja, o que a decisão de primeira instância fala que nada tem a ver com os argumentos que foram aduzidos na defesa. Ou seja, a decisão de primeira instância tirou esse argumento da cabeça, né? Nesse sentido, trazemos abaixo trechos da decisão de segunda Câmara Julgadora, em que a decisão surpresa foi reconhecida e os motivos pelos quais a decisão da Câmara qual deve ser anulada, inclusive não havendo falar sem remeter os autos em diligência para que as partes manifestem. Então, trago aqui o auto foi julgado ontem, né? Então, o que diz a decisão no voto vencedor? Divergindo do doutor relator, entendo que a conversão do presente julgamento em diligência para que as partes se manifestem sobre o fundamento surpresa não sana o vício presente na decisão. E aí é o que nós sustentamos também, estaremos validando uma decisão prolatada em afronta à lei, suprimindo o direito ao contraditório que alicerça o processo administrativo tributário. Assim somos eu falando agora, né, assim somos pela anulação da decisão de primeira instância para que outra seja proferida, desta vez limitando-se exclusivamente ao quanto alegado na peça impugnativa. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Então, os debates estão abertos.
Eu estou aqui até complementando, né, colocando uma preferência no seguinte sentido, assim, eu analisei o caso, né, fiz o voto, o recurso, o parecer do recurso de ofício de folhas, que eu estava até procurando aqui quais são as folhas para colocar na minha manifestação como um complemento, né, do voto de preferência. Depois que eu vi essa manifestação, eu fui procurar, falei, nossa, parece que eu não vi isso, poderia ter não visto, né, realmente, mas não consta na manifestação, no parecer do recurso de ofício, né? Está sendo trazido agora pela representação fiscal. Então, eu vou manter meu voto, né? Porque eu analisei o que estava nos autos, esse pedido, essa manifestação, então, né, de anulação, eu participei já de outros julgamentos na Câmara Superior, até uma vez um relato meu mesma, que não foi acatado um argumento, porque assim tem aquela questão de nulidade por falta de apreciação de argumentos relevantes, né? Nulidade por uso de premissa falsa, aí no caso seria falta de apreciação de argumentos relevantes. Mas o argumento relevante, nesse outro caso que eu tinha apreciado e participei, ele foi trazido como agora, né, no momento do julgamento. Então, eu entendo que não é o caso de nós apreciarmos este argumento. Eu não vou me manifestar, vou apenas dizer que, apesar de estar sendo trazido agora, então não seria o caso de eu apreciar. Apenas isso, não foi objeto do parecer de recurso de ofício, é isso que eu penso. Mas estão abertos os debates. Mas eu vou me manifestar, eu até pensei, né? Vou mandar o voto, mas eu tenho que me manifestar sobre isso, né? Mas estão abertos os debates. Eu acompanho, Rosário, até pelo que nós falamos antes da sessão. Não me parece que hoje, aliás, eu coloquei o ponto e foi debatido, não há mais espaço, pelo menos segundo jurisprudência do TIT, para falar de ordem pública, né? Tem que ter obediência ao contraditório para defesa, seguimento nos termos da 3457. Eu acompanho. Essa questão da decisão de ofício, né, realmente é isso aí que o doutor Adolfo está colocando, né, a jurisprudência da superior está se orientada nesse sentido, de que tem que ser alegado no apelo, né? Mas agora, se a quebra do diferimento também não... Que nem o 428, que quebra o diferimento lá, que é o genérico, né? Quando a saída a consumidor final, quando a saída é amparada por incidência ou isenção, e qualquer outro evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento indicado. E no caso aqui, o momento indicado ainda não foi, né? Ele entrou no atacadista e vai entrar no industrial, então ele vai ser lançado o imposto também. Então, pelos dois argumentos aí, eu acho que realmente eu vou acompanhar a doutora Rosário. Com licença, eu também vou acompanhar, porque se a gente decidisse anular aqui, por ter sido decisão surpresa anterior, esta também seria uma decisão surpresa, né? Na medida em que o contribuinte não pôde se manifestar, né, a respeito desta alegação de nulidade. Então, eu acompanho a relatora. Não, eu só estou vendo aqui como eu vou incluir. Nem é voto de preferência, não, é editar relato, né? Eu vou incluir no final, se vocês também concordam, né, que eu devo incluir esse pedacinho. Eu vou manter meu voto, mas eu vou incluir. O que vocês acham? Eu acho que é um ponto importante. Colocar, né? É. Então, eu ia botar como preferência, como complemento, mas eu acho que dá para colocar no fim só, diante dos ressaltos que assuma antes do dispositivo, né?
Eu não vou botar como voto de preferência, eu coloco aqui no voto. Eu colocaria algo assim, por fim, em atenção aos debates orais e ao que foi colocado pela doutora da repressão fiscal, e aí coloca o seu voto. Isso, esse é só um parágrafozinho para não ficar sem, né? Por fim, e depois eu ponho no dispositivo. Então, por fim, ficou assim. Por fim, tendo em vista os argumentos da manifestação fiscal trazido apenas neste momento do julgamento e que não foram apresentados no parecer de ofício de folhas 1939, mantenho meu voto sem acatar o pedido de anulação da decisão recorrida de primeira instância. Aí depois, diante do exposto pelo que dos autos consta, conheço e nego provimento ao recurso de ofício, mantendo o cancelamento da exigência do imposto. Conheço e dou parcial provimento ao recurso de ofício do contribuinte, apenas para reduzir a taxa de juros ao patamar da Selic, em razão da revisão da súmula 10 deste TIT. Só incluir esse trechinho para ficar consignado, né? Então, fecho aqui. Recurso ordinário conhecido com julgamento de mérito, parcialmente provido, e o recurso da Fazenda não provido, registrando o voto. Pronto, então, encerrando os debates. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, também fique à vontade. Se concordam ou se está suficiente. Está suficiente. Eu estou de acordo. Então, vamos para a votação, verificar quórum. E iniciando, então, a votação. Então, encerrando a votação. Então, encerrando o julgamento. Então, o caso esse vale, Indústria e Comércio de Metais, auto 4137.293. Então, o resultado é o recurso da Fazenda conhecido não provido, recurso ordinário parcialmente provido apenas para limitar os juros ao patamar da Selic. Então, esse é o resultado, encerrado o julgamento. Vamos, então, para o segundo, né, da pauta, que é o auto 4142.025, Plastipel Embalagens. O relator é o doutor Flávio. Abrindo aqui. Já vou até também abrir o outro, que é Vista, né, do Rubens, MWL, que aí se o Rubens quiser incluir. Tá. Eu vou passar a leitura do voto, então? Pode ser? Sim, claro, pode ser, Clara. Por favor, tá bom. Clara. Em face da empresa atuada, foi lavrado a IN apontando as infrações abaixo. Resumidamente, deixou de pagar o ICMS no período de janeiro a julho de 2018, por não haver escriturado regularmente no livro fiscal próprio os documentos fiscais de sua emissão, em operações tributadas, ou seja, o imposto destacado nos documentos fiscais não foi devidamente escriturado. Infração 2, crestou-se indevidamente do ICMS, decorrente da escrituração do documento fiscal inexistente, no qual verifica-se que não há indicação da respectiva chave de acesso, assim como também o referido documento fiscal não consta na relação de NFEs emitidas pelo fornecedor. O 3, crescitou-se indevidamente de ICMS, decorrente da escrituração irregular de documentos fiscais emitidos pelos fornecedores no livro fiscal próprio, ou seja, lançando mais de uma vez a mesma nota e no mesmo período ou em períodos subsequentes. Tá? E tem alguma observação que algumas notas estão nos dois itens, porque ele fez as duas coisas. A autuada alega nulidade por ofensa 142, pois entende que os documentos que instruíram a autuação fiscal em tela não comprovam com exatidão as infrações.
pois não foram carreadas aos autos as cópias das notas fiscais mencionadas nos itens 1, 2 e 3. Bom, a infração está clara, precisamente descrita no relato do AIM. Foram juntados demonstrativos com relação de todas as chaves de notas fiscais eletrônicas que o físico entende escrituradas irregularmente, inexistente ou escrituradas em duplicidade. Escrituradas em duplicidade. As notas fiscais subjacentes a este AIM são eletrônicas e possuem existência apenas digital, podendo ser consultadas por sua chave de acesso no portal da nota fiscal eletrônica. Portanto, seria impossível se juntar neste processo eletrônico as notas fiscais eletrônicas como reclamação autuada. Aí eu transcrevi trecho do artigo 1º da 628, né, da portaria CAT, que fala da nota fiscal eletrônica. Para o item 1 do AIM, escrituração fiscal irregular de nota fiscal eletrônica de saída, emitida pela autuada, foram juntados relação da chave de acesso, da nota fiscal irregularmente escriturada, contendo as principais informações necessárias para a exigência fiscal, com o valor escriturado e o ICMS destacado nos livros fiscais, livro fiscal de saída e GIA. Para o item 2, escrituração de nota fiscal inexistente no Repositório Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, foi juntada a chave fiscal da nota fiscal irregularmente escriturada, contendo as principais informações necessárias à exigência fiscal, como o valor do ICMS creditado no livro, o livro de entradas e as GIAs. Para o item 3, escrituração de nota fiscal em duplicidade, escrituração de nota fiscal em duplicidade, foi juntado demonstrativo contendo a chave de acesso da nota fiscal eletrônica escriturada em duplicidade, as principais informações necessárias para a exigência fiscal, como o valor escriturado, o ICMS destacado, o livro de entradas e as GIAs. Foi gerado também cópia das contas fiscais da autuada. Todos os documentos são notas fiscais escrituradas pela autuada em seus livros e de sua emissão, descabida a alegação de falta de comprovação das infrações, que, como se percebe, estão plenamente caracterizadas nos documentos juntados. A autuada pôde compreender a acusação, seus valores e se defender. Anote-se que não há defesa de mérito, não há qualquer explicação ou tentativa de justificar as irregularidades. A autuada contesta as multas aplicadas por entender que elas seriam confiscatórias. As multas estão previstas em lei e não podem ser afastadas. Pelo quadro 1, verificamos que em nenhuma das acusações a multa ultrapassa o patamar de 100% do valor do imposto, no campo 10, percentual da multa, variando entre 40% e 100% do valor do imposto omitido ou do crédito indevido, tudo em conformidade com a Lei 3457 de 89. Então, eu mantenho as penalidades, tais como aplicadas, e conheço e nego o provimento ao recurso. É bem simples, é esse o voto. Obrigada, doutor Flávio. Então, são abertos os debates. Estamos de acordo, senhora presidente. Eu acompanho Eu também. vou registrar. Sim, à vontade, sem problemas. Acompanhe sem comentários. Sim, também acompanho. Está registrado, presidente. Obrigada, Flávio. Então, encerrando os debates e vamos, então, verificar o quórum. Então, iniciando a votação. Então, encerramos a votação. Foi unânime, acompanhando o relator, o caso da Plastipel Embalagens, o auto é o 4142025.
Então, encerrado o julgamento, e vamos passar para o outro processo da pauta, agora é o último da pauta, é o auto 4142823, MWL Brasil Rodas e Eixos Limitada, em recuperação judicial. Dr. Flávio é o relator e saiu em vista para o Dr. Rubens. Então, para habilitar... Não, já está registrado, né, Rubens? Então, Flávio, você pode fazer assim, um breve resumo para a gente, né, só voltar à memória e depois passamos para o Rubens, por favor. Tá bom, vamos lá. Foi um caso de ICMS, crédito devido, material de uso e consumo, né? Aí teve um parecer técnico apresentado durante os trabalhos fiscais, e teve depois teve um laudo técnico, né, que foi intempestivo. Eu apliquei a súmula 10, tá? Somente. Tá? E aí o doutor Rubens pediu vista, mas nesse caso de crédito indevido de material de uso, de material de uso e consumo, geralmente ele pede vista mesmo, porque a gente diverge nesse ponto. Ok, obrigada, Flávio. Então, Rubens, por favor. Sim, senhora, eu serei breve, porque o assunto já foi bastante debatido aqui na Câmara, tá certo? É aquela questão do consumo integral e imediato. Então, inicialmente, eu pedi vistas do processo com as vênias do ilustre juiz relator, a quem rendo minhas costumeiras homenagens, para apresentar um entendimento diverso quanto à possibilidade de creditamento na aquisição de materiais consumidos no processo industrial, independente do prazo em que ocorre tal consumo. Eu acompanho dos relatores com análise quanto à ausência de nulidades. Então, como foi exposto no relato circunstanciado aí, os materiais adquiridos pelo autuado, abre aspas, não se integram ao produto industrializado e nem se consomem imediatamente no processo fabril. O consumo / desgaste ocorre de forma paulatina em mais de um processo produtivo. Então, dessa forma, eu entendo que é necessário realizar uma análise buscando avaliar se esses produtos de fato se consomem ou desgastam no processo produtivo, porque isso é admitido ou informado pelo próprio fiscal, né? Então, é uma questão unicamente de direito, onde o crédito foi glosado em face da interpretação da legislação tributária, a qual, na ótica da acusação fiscal, reconhece como insumos as mercadorias que se adequam a uma das duas hipóteses a seguir. A mercadoria se integra ao produto ou a mercadoria se desgasta integralmente na fabricação de uma única unidade de produto fabricado. Nesse sentido, então, qualquer outro produto empregado diretamente na produção, ainda que se desgaste em contato direto com o bem fabricado, só possui o caráter de insumo se houver o desgaste total na fabricação de uma única unidade desse bem. Então, por exemplo, de acordo com a acusação, se esse desgaste ocorrer na fabricação de dois produtos, então perde a condição de insumo e se transforma em material de uso e consumo de estabelecimento sem direito ao crédito. Eu coloco o artigo 20 da Lei Candia, artigo 40 da Lei Paulista e o artigo 66 do RICMES, onde não existe esta determinação, né? Em nenhum momento se fala em desgaste imediato, em uma única mercadoria. Por fim, a regra menos elevada, né, que é o RICMES, diz o seguinte, que é vedado o crédito com bens alheios à atividade do estabelecimento, sem dúvida, e para uso e consumo do próprio estabelecimento, a mercadoria que não for utilizada na comercialização ou que não for empregada para integração no produto ou para o consumo no respectivo processo de industrialização. Os produtos aqui, não há controvérsia em relação a isso. Eles se consomem no processo de industrialização, né? Então, o crédito é permitido pelo RICMES, pela Lei Paulista e pela Lei Candia. Então, a lei ou o regulamento não impõe consumo imediato no processo judicial como condição para direito ao crédito. Não há nenhum limite temporal ou quantidade de bens produzidos até o desgaste final. Nesse sentido, eu ainda coloco aquela questão da decisão normativa CAT, que a gente já debateu bastante aqui, que dá direito a crédito em produtos de tratamento de água, outras situações completamente alheias até o próprio processo produtivo, né? Então, o creditamento efetuado pelo autuado ocorreu em hipótese expressamente prevista no RICMES, de forma que, reiterando as vênias ao ilustre relator, entendo que a presente exigência fiscal viola o princípio da legalidade tributária ou afastar a aplicação de regra vigente, invocando restrições ao crédito que não se encontram veiculadas em qualquer ato normativo.
Então, eu dou provimento ao recurso ordinário para cancelar o item 3 do auto de infração. É como eu voto, senhores. Obrigada, Rubens. Então, os debates continuam abertos. Teve manifestação fiscal? Teve aqui da representação fiscal? Acho que não, né? Não, porque, na verdade, a gente concorda com o voto do Dr. Flávio, Flávio, no sim. sentido de que esse é o posicionamento adotado pela Câmara Superior, que voltou a ser adotado pela Câmara Superior, né, conforme eu já coloquei em outros autos aqui em julgamento, do consumo imediato e integral do material para se ter direito ao crédito. Então, concordamos com o voto do Dr. Flávio, senhora presidente. Sim. Ok. Nesse caso, eu vou acompanhar o Dr. Rubens, né? Eu tenho a divergência apenas com relação àqueles veículos de terceiros, né? Do crédito. Então, eu acompanho aqui o Dr. Rubens. Acompanho o Rubens também. Então, encerrando aqui os debates e verificando o quórum. Iniciando a votação. Então, aqui o resultado prevaleceu o voto do Dr. Rubens, né? 3, e o Dr. Flávio, então, 1, né? Então, 3-1, encerrando essa votação. Então, o resultado é o recurso ordinário provido. É todo provido, né? É isso, Rubens? Ficou aqui. É provido. Sim, era o único objeto, era o item 3, em relação a esse crédito. Então, é conhecido integralmente e provido. Esse é o resultado do caso MWL Brasil Rodas e Eixos. Então, encerrando o julgamento. E com isso, nós encerramos a pauta de hoje. Foi uma pauta, não foi tão extensa, mas foi suficiente, né? 10 horas cravadas. Debates, 10 Estamos horas. dentro da meta. E tivemos aí alguns debates também, né? Então, foi bem produtivo, eu considero. Então, Oswaldo, está tudo aqui encerrado, né? Podemos encerrar a gravação.